Olá, olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Gotas Florais. E hoje nós vamos discutir as estratégias na sua jornada para descobrir a origem emocional das doenças, sintomas e bloqueios e se formar terapeuta floral em 2 meses. Eu sou a Adriana Guimarães e o tema de hoje é situações de emergência, como tratar com o Rescue Remedy. Chegou o dia de falarmos sobre o Rescue. Oi, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Então hoje nós vamos iniciar falando sobre o Rescue Remedy, né? E primeiro eu gostaria de explicar para vocês o que são os florais. O que são os florais de Bach? Os florais são remédios naturais desenvolvidos pelo Dr. Edward Bach. Dr. Bach foi um médico inglês que atuou como bacteriologista em Londres e depois de um certo tempo, após conhecer a homeopatia, que ele resolveu migrar da medicina tradicional para medicina natural. E daí ele conheceu homeopatia, estudou homeopatia, até que ele decidiu sair de Londres e ir para o interior da Inglaterra. E no interior da Inglaterra ele começou a pesquisar algumas flores, algumas plantas, algumas árvores e desenvolveu os 38 florais. Os 38 florais, eles são de flores da Inglaterra, flores, árvores da Inglaterra. Oi, Bruna, seja bem-vinda, muito bem-vinda. Os 38 florais são de flores da Inglaterra e as bases dos florais, eles vêm da Inglaterra. Nós não temos florais de Bach, nós começamos a ter alguns sendo produzidos aqui no Brasil, mas a origem, a base tradicional, ela vem da Inglaterra e é distribuída mundialmente, certo? E os florais, eles atuam no equilíbrio emocional do indivíduo. Então, se a pessoa está com o emocional desequilibrado, ou seja, se ela sente medo, intolerância, se ela está numa situação de emergência, se ela sente pânico, se ela preocupações excessivas, para todas essas situações do dia a dia e algumas situações já cristalizadas, os florais são muito indicados. E para lidar também com as doenças psicossomáticas, que são aquelas que já se encontram no corpo físico, mas que são advindas de um desequilíbrio emocional. Eu gosto de usar muito com as doenças psicossomáticas, porque o nosso corpo, ele já fala o estado interno, né, em que nós estamos. Então, eu gosto muito de trabalhar com as doenças psicossomáticas. E hoje eu vou falar especificamente do Rescue para vocês, né? O Rescue, ele é o floral de Bach mais conhecido mundialmente. E ele é muito utilizado para situações de resgate, situações emergenciais daquele momento específico. Ou seja, ele trata muito presente. O Rescue é para o momento presente, certo? Então, como que nasceu o Rescue Remedy? O Rescue Remedy, ele nasceu inicialmente em 1930, quando o Dr. Bach fez a primeira fórmula do Rescue. A primeira fórmula não é aquela que nós utilizamos hoje. A primeira fórmula foi elaborada em 1930 e composta por 3 florais, que eram o Impatiens, Clematis e Rock Rose. O Impatiens, para aquela pessoa que tem muita pressa, impaciente, com dificuldade de aceitar o ritmo do outro. O Clematis, aquela pessoa com total falta de atenção, sabe? Dificuldade de concentração, que não tem muito foco.
e o Rock Rose para situações de pânico, terror, que paralisam. Então, em 1930, nasceu a primeira fórmula do Rescue Remedy, com esses 3 florais, Impatiens, Clematis e Rock Rose. E como que o Dr. Bach desenvolveu, como que ele percebeu que era o Rescue Remedy, né? Porque ele vivia em Cromer, no interior da Inglaterra, e próximo ao... Era o interior próximo ao mar, né? Longe de Londres. E tinham dois marujos que estavam navegando e o barco teve algum problema. O barco naufragou e esses marujos ficaram presos ao mastro durante muitas horas. E quando foram encontrados, um deles já estava inconsciente. E o Dr. Bach percebeu tudo aquilo, ele entrou no mar também para ajudar o resgate. E nesse marujo que estava inconsciente, o Dr. Bach começou a ministrar o rescue nos lábios dele. E foi ministrando até chegar ao hospital. E, esqueci de ligar aqui. Até chegar ao hospital. E ele estava desmaiado, estava inconsciente. E logo que ele chegou ao hospital, ele já estava consciente. Ele já retornou ao estado normal. E ele se recuperou muito rápido da situação em que ele se encontrava. E daí o Dr. Bach começou a estudar mais o Rescue. Ele começou a desenvolver mais o Rescue e ver o que ele poderia trabalhar mais, né? Então, o Rescue, ele foi muito testado. Ele foi testado nas pessoas que estavam passando por situações emergenciais, situações de resgate, e o primeiro teste que o Dr. Bach fez com o Rescue. Boa noite, Kleber, seja bem-vindo. E o primeiro teste que o Dr. Bach fez com o Rescue Remedy foi com esse marujo que estava inconsciente e que, ao sair da água, foi encaminhado ao hospital, Dr. Bach ministrando em seus lábios, e o marujo já acordou, já voltou à consciência e já se sentia bem melhor. Certo? Então essa foi a primeira vez que o Dr. Bach verificou como que era e como que era utilizado o Rescue Remedy. E em 1935, Dr. Bach percebeu que ele poderia implementar um pouco mais, melhorar um pouco o Rescue. E foi então que ele acrescentou mais 2 florais aos 3 já existentes. Então ele acrescentou o Cherry Plum e o Star of Bethlehem. Então, o Rescue, hoje em dia, a fórmula atual do Rescue, que é a fórmula conhecida mundialmente e patenteada pelo Centro de Bach, tanto que o único floral que chama Rescue Remedy é o floral patenteado pelo Centro de Bach, que é composto pelos 5 florais, que são eles: o Star of Bethlehem para choques e traumas presentes ou passados, Rock Rose para pavor e pânico, Cherry Plum para medo de perder o controle, o Impatiens, que é para pressa, falta de ritmo, impaciência, que quer resolver rápido a situação, e o Clematis para aquela pessoa que está fora de órbita, que está fora do presente, para trazer a pessoa para o presente. Então, hoje em dia, o Rescue Remedy é composto por esses 5 florais. E é interessante porque nós temos outros fabricantes de florais de Bach também, né? Além do Centro de Bach. Outros fabricantes, e todos os outros, eles dão o nome de Rescue como 5 Flowers, as 5 flores. Por quê? Porque o Rescue é o nome patenteado pelo Centro de Bach. Certo? Então, quando vocês virem no estoque, o Rescue no estoque é a base, né? Não é a fórmula. Quando vocês virem, que é do Centro de Bach.
né? E qual que é a diferença do Rescue para os outros florais? A diferença é que o Rescue, ele sozinho já é composto por 5 florais, enquanto os outros é cada um específico para aquela situação, né? Para aquele estado negativo em que a pessoa se encontra, e que daí a pessoa começa a ministrar o floral e começa a equilibrar o seu estado. Então o Rescue é o único floral emergencial de resgate para ser usado no momento presente, que é composto por 5 florais, sendo eles aqueles que eu já comentei aqui, certo? Alguma dúvida? Bruna, Kleber, vão perguntando se vocês tiverem alguma dúvida, certo? E como preparar o Rescue, né? E eu gostaria também de deixar claro uma coisa, que mesmo tomando os florais, o Rescue, por ser uma floral emergencial, ele não substitui o socorro médico. Ele não substitui nem o socorro médico e nem o socorro ambulatorial, mas ele atua em outro nível, ajuda a pessoa a encontrar recursos internos para o próprio corpo sarar mais rápido. Então ele complementa o tratamento que está sendo feito na própria pessoa naquele momento em que ela precisa, certo? E o Rescue, ele também pode ser utilizado como uma situação preventiva, mas aquela preventiva que você sabe o que vai ocorrer. Como, por exemplo, quando você está com um bichinho de estimação muito doente, que você já sabe que ele vai morrer, que ele está, sabe, no final da vida, e que vai ser uma dor muito grande. Então essa é uma situação que você já pode começar uns dias antes a tomar o floral de Bach Rescue. Por quê? Porque ele já vai apaziguando um pouco, ele já vai tratando com essa situação de trauma que vai acontecer, certo? Então nessas situações o Rescue, ele atua como preventivo, porque dali a algum tempo muito curto você vai passar por alguma situação muito triste, uma situação de trauma ou choque. Agora, ele não é aquele floral preventivo que, se acontecer alguma coisa, eu já tô tomando e não tem nada para acontecer, entenderam? Então ele é aquele floral preventivo mesmo de algo que está ali para acontecer, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? E como que se prepara o Rescue? O Rescue, ele é diferente do preparo dos outros florais, né? Numa fórmula, por exemplo, o preparo que eu falo é tipo preparar nesse vidrinho de 30 ml. Com o Rescue, nós colocamos 4 gotas da base Rescue Remedy, 4 gotas nesse vidrinho de 30 ml, e daí completamos com água, certo? E a pessoa vai tomando. E daí, se quiser aumentar o prazo de validade, coloca-se conhaque, brand, vinagre de maçã ou glicerina vegetal, também na proporção adequada que deve ser colocada. Nossa, desculpa, pessoal, tá tocando aqui o interfone, foi uma correria só, mas desculpa. Vou descer, legal, obrigado. Então, daí o Rescue, assim, ele pode ser tomado sozinho, né, assim, assim, sozinho, pode ser tomado direto na boca, pode ser tomado com água, ou pode ser tomado direto da base dele sem misturar com água e sem pingar, como eu gosto sempre de falar, né? Eu tenho um copinho de água aqui, ó, 3, 4, né? Pode ser tomado assim, também assim. Certo?
Alguma dúvida que vocês tenham, podem me perguntar, tá bom? E vamos lá. E as formas de utilizar o Rescue, que eu acabei de falar que são essas, só que o Rescue ele também pode ser utilizado em creme, né? Ele pode ser feito com creme neutro, e o Rescue utilizado com o Crab Apple, que é aquele para pessoa quando ela tem alguns problemas de pele, quando ela se sente mal, quando ela se sente feia, né? O Rescue com o Crab Apple, ele é muito útil para coceiras, queimaduras, problemas de pele, picada de inseto, assaduras, varizes. Então, ele pode ser muito utilizado na pele. Ele só não deve ser utilizado em feridas abertas. Aí não é aconselhável a utilização do Rescue, certo? E ele também pode ser utilizado, por exemplo, o Rescue com White Chestnut, os 5 florais do Rescue com White Chestnut, que são 6 florais daí, ele pode ser utilizado muito para o sono, para você ter uma boa noite de sono. Seja bem-vinda, Jane, muito bem-vinda. Então, ele ajuda, tanto que o Rescue Sleep, que é o que é vendido nas farmácias de manipulação, ele é o Rescue com White Chestnut, certo? E ele é muito utilizado para a melhora do sono, muito utilizado mesmo. Alguma dúvida que vocês queiram, podem perguntar. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês, né? Vale a pena você utilizar o Rescue Remedy por muito tempo? Porque eu falo isso porque algumas pessoas conhecem só o Rescue. Fala-se em floral de Bach, elas falam, eu já tomei o Rescue, eu conheço o Rescue, estou tomando o Rescue. E eu pergunto, vale a pena tomar o Rescue durante muito tempo sem ser em situações emergenciais de resgate? Não, não vale a pena e não precisa tomar, né? Porque, vejam bem, o Rescue, ele é composto por 5 florais. A ele pode ser somado mais 2 florais, porque o Dr. Bach aconselhou que nós tomássemos no máximo de 6 a 7 florais juntos, certo? E a pessoa, ela está naquele momento presente de situação de emergência e resgate, que é o momento certo e o momento adequado dela tomar o Rescue. Agora, saindo desse momento, por exemplo, num caso de separação, né? Eu tenho uma pessoa conhecida que tomou, ela se separou, ela levou um susto com a separação e ficou tomando por um período. E ele foi muito bom mesmo, para esse momento em que ela estava passando. Agora, se não for uma situação emergencial, não é aconselhável que seja tomado o Rescue, né? É aconselhável que sejam tomados os outros florais de acordo com a situação específica que a pessoa esteja passando, né? Agora, o Rescue é emergência e resgate. Como eu falei para vocês, o Rescue é situações de emergência, resgate ou preventivo, no caso em que você sabe que vai ocorrer algum trauma ou algum choque. Como eu dei o sobre o Rescue Remedy, que é o floral de Bach mais conhecido mundialmente. E se vocês utilizam, se vocês conhecem, se vocês conhecem alguém que esteja passando por isso, fale para essa pessoa, indique o Rescue e veja como que ela responde aos florais. Isso é muito importante,
É muito importante, porque a pessoa ela só consegue avaliar se ela tomar. Sem tomar não dá para avaliar. Sem experimentar é muito difícil avaliar qualquer coisa nessa vida, não é mesmo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão a ser feita, podem me fazer e eu tô aqui para responder, tá bom? Podem me mandar direct também, que tá tudo certo. Então, uma boa noite, uma ótima noite a todos e até o próximo programa Gotas Florais. Tchau, tchau!